Então, o cristianismo, nós temos que lembrar, o próprio nome, ele faz referência, ele está centralizado na figura de Jesus Cristo, né? Cristianismo por quê? Porque é aquele que segue, aquele que põe em prática os ensinamentos do Cristo. O cristianismo é a base de muitas religiões que se dizem cristãs, né? O catolicismo é uma religião cristã, o luteranismo é uma religião cristã, as religiões neopentecostais são cristãs, porque todas elas seguem esse núcleo fundamental que é baseado no nascimento, na vida, na morte e ressurreição de Cristo. Nós podemos dizer, portanto, que o cristianismo é esta religião centralizada no Cristo, né, e no seu ensinamento. E o principal ensinamento dele é, sem dúvida alguma, o ensinamento do amor. O cristianismo surge no ambiente cultural do Império Romano, mas para que nós possamos saber como ele se estabelece, nós precisamos saber quais são as suas origens, qual o seu começo. Isso nós precisamos nos reportar de alguma forma à cultura semita, ao povo hebreu do Antigo Testamento. Este povo é um povo que tem a seguinte crença: eles introduzem uma novidade religiosa que é típica do povo hebreu, que é o monoteísmo, um único Deus. Esse Deus, ele faz a criação do mundo, ele cria o mundo, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, coloca este homem num jardim primitivo, dá a ele certos preceitos, pede a ele fidelidade a esses preceitos. Todo o Antigo Testamento, portanto, é a história de um Deus que faz uma aliança com o povo, que dá a ele certas normas, certos preceitos, que determina a ele um código de ética, um código de conduta, mas ao mesmo tempo promete num futuro a vinda de um Cristo libertador, de um Messias libertador. Esse libertador que virá para restabelecer aquela ordem primitiva do homem com Deus no Éden é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo vem como aquele que foi o enviado de Deus para fazer esse resgate do homem, né? Esse resgate do homem que havia pecado e reconduzir, portanto, o homem a esta aliança primitiva com Deus. A Bíblia, que é o livro fundamental, não só do cristianismo, mas fundamentalmente do cristianismo, ela está dividida em duas partes. A primeira parte, que nós chamamos de Antigo Testamento, ela retrata justamente aquela aliança primitiva de Deus com o homem, né? E quando o Cristo vem, nós temos a inauguração das Escrituras do chamado Novo Testamento. A nova lei, a nova situação. Então, é importante que nós saibamos que a verdade cristã, os fundamentos do cristianismo, eles estão em conexão com essa nova verdade, que é a verdade que nós costumamos dizer que se resume nos evangelhos, né? A palavra evangelho, ela significa em grego a boa nova. Cristo, portanto, veio trazer a boa nova. Ele não vai abolir a lei antiga. Ele não vai colocar por terra todos os princípios que fundamentavam o judaísmo, mas ele vai reformular estas leis. E principalmente num conceito fundamental que é o conceito de amor, de caridade. Uma coisa importante também é que esse amor se dirige àqueles homens e aquelas mulheres que até então não tinham vez. Tanto é que se você for no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, o Sermão da Montanha, você vai encontrar o Cristo dizendo coisas como, por exemplo, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, né? Porque ele está exaltando justamente uma relação com aqueles que não tinham vez e não tinham voz na sociedade da época. Então, no cristianismo, nós temos festas significativas. Não se pode dizer que esta é a festa mais importante, mas são festas que marcam de alguma forma a trajetória da vida do Cristo, desde o seu nascimento até sua ressurreição. Então nós podemos dizer que a primeira grande festa para o cristianismo é, sem dúvida alguma, o Natal, né? O Natal é a festividade ou é a celebração em que os cristãos, né, se lembram do nascimento de Deus. A Sexta-feira Santa, a Sexta-feira de Paixão, é uma das festas talvez mais significativas do cristianismo, né? Talvez depois do Natal é a festa onde os cristãos mais se envolvem. O que eles lembram nesse dia? Do que eles fazem memória? Eles fazem memória de um Deus, né,
que morre por eles. Ela desponta para uma outra celebração mais importante, que é a celebração que acontece no sábado de Aleluia, né? Que é a chamada festa da Páscoa. Páscoa, portanto, é a máxima festa dos cristãos. Mais, inclusive, do que o nascimento, né? Se comemora, se celebra, agora sim, a ressurreição de um Deus. Não há cristianismo sem a ressurreição. Esta é a novidade. As festas, portanto, que mais impressionam, que mais impactam o cristianismo, poderíamos dizer que são as três grandes festas. A festa do Natal, a paixão de Cristo e o grande júbilo, que é justamente a festa de Páscoa, a festa da ressurreição. Eu quero acreditar que hoje o mundo ele padece de amor. O mundo sofre de amor. Né? O mundo está numa situação de tamanha conturbação que ele esqueceu o que é amar. Amar tem todos os predicados, né? Então nós amamos eroticamente, amamos as coisas do mundo. O amor parece uma mercadoria, né? Compramos e vendemos as pessoas. Mas o amor efetivo, aquele amor da caridade, aquele amor de doação, isto é uma necessidade. Amar o diferente é o grande desafio. Nós estamos no século XXI e nós esquecemos uma coisa, nós esquecemos como é que é amar o diferente. Né? E a proposta mais fundamental do cristianismo é amar o diferente. De que vale, de que interessa amar aquele que te ama, aquele que te dá alguma coisa em troca? Né? O amor cristão é um amor desinteressado e certamente ainda no século XXI há lugar para esse desafio que é o desafio do cristão. O amor que planifica o homem.